muitas histórias para contar, eu acho que precisaria no mínimo uns 3 dias de programa ou mais para contar toda a minha trajetória. O que tu acha desse guri? Estou enxergando a mãe e o Noel. E Noel bem assim para frente, atirado para trás, com o pé em cima da capa, assim, com aquela boininha dele atirada para trás, os abertos, ele bem assim, debruçado, falando, Dona Sérgio, o Paraguaçu vai dar bom, mas não para palco, somente para os amigos. E aí o Morelli mandou eu sair, perguntou se eu estava na fila, e eu prontamente, naquele tempo a gente levantava o braço, levantei o braço. Ele, parabéns. Tu tava que era um tiro velho. Mudar um pouco essa concepção. E também mudarmos a concepção, dizer que política é sem vergonha. Para aí, pessoal. Vamos parar. Se o político é sem vergonha, quem foi que botou ele lá? Muito bem. Hoje nós estamos aqui para o nosso 20º episódio daquele que é a tua, a minha, a nossa voz cast. E hoje eu trago aqui um convidado muito especial, um cara que tem muita história para contar, exemplo de vida, exemplo de superação. Dá para se dizer que é um cara que renasceu várias e várias vezes, é um cara que não desiste da luta, um excelente, grande comunicador radialista aqui do nosso Pago, da nossa região, do nosso Pampa, mais precisamente de São Gabriel. Eu estou falando de Paraguaçu. Chiru Velho, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Júnior. Obrigado à tua esposa, obrigado pelo carinho que tiveste com a minha pessoa. E eu fiquei tão feliz porque eu te conheci tão pequenininho, tu tá hoje um tamanhão, né? Coisa mais linda do mundo, né? O tempo passa, né? As coisas passam. Mas que bom que eu te vejo desta maneira, seguindo os passos, posso dizer, do teu pai. Grande amigo, grande parceiro, um grande advogado, um grande locutor, um vozeirão bárbaro, uma pessoa que entusiasta a nós radialistas, entusiasta pela nossa classe, nos ensina, nos ajuda muito, nos semeia, posso assim dizer, a nível não só de São Gabriel, porque hoje a internet nos leva a todos os cantos deste mundo. Porque a gente tem outros compromissos, né? A gente atua em outras áreas, não era só de rádio, como na parte rural e também na parte da apicultura, né? E que a gente trabalha aí, então a gente não pode parar, né? Então quando há um tempo hábil, e mais uma vez agradeço aí pelo carinho. Não, mas que isso, meu irmão. Eu que agradeço tu ter aceito o convite. É uma baita história pra gente contar pras pessoas, pra gente compartilhar. Eu tenho certeza absoluta que assim como tu tens meu pai como um grande incentivador, um grande estímulo para a rádio, eu tenho certeza que a tua história também vai incentivar e vai estimular muita gente que vai acompanhar o nosso episódio. Mas antes da gente entrar propriamente na nossa conversa, Paraguaçu, te chamo de Paraguaçu ou te chamo de Chiru Velho? Fica à vontade. À vontade. Então eu vou chamar de Chiru Velho, que é o nome de guerra, né, o nome de luta. E eu preciso, obviamente, fazer aqui o anúncio dos nossos parceiros, esse time de parceiros que nos ajuda a compartilhar os conteúdos, a contar histórias como a tua. E eu estou falando do Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Pansagula, não perca tempo, vá de Pansa, telefone e WhatsApp é o 559-9943-6555. Hara Sushi, fome de sushi, a gente resolve em 2 palitos. Telefone e WhatsApp é o 559-9934-7831. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão também bate um coração. Jobim Enes Advogados, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil. Ana Enes, OAB-RS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OAB-RS 54035. Telefone e WhatsApp do escritório é o 559-9973-9576. Valmir Peças, peças e acessórios para caminhões e veículos pesados, na Avenida Francisco Chagas, 1175, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Telefone é o 55-3232-0859. Márcia Brigadeiros Gourmet, faça sua encomenda pelo telefone WhatsApp 559-9669-8713. Agenda de janeiro liberada, nós já estamos fechando janeiro, já a agenda de fevereiro também liberada. Para fazer sua encomenda no telefone WhatsApp 559-9669-8713. Rossano Farias, sempre ao lado do povo. Vereador Marlon Maciel, nosso parceiro desde o princípio do projeto, desde ainda na época da rádio. Vereador Marlon Maciel, fé no trabalho, fé no futuro. Vereadora Malu Bragança, coragem, amor, esperança.
Mercado do Nelson e da Lídia, no bairro Independência, na rua Ceará 774 e também no bairro Elbio Vargas, na rua Santa Helena, número 64. O telefone para contato do Mercado do Nelson e da Lídia é o 559-9918-2326. Produtos da terra, preço justo e atendimento exclusivo. Ari da Costa, estética facial e corporal desde 2003, atuando na área da beleza. Agende seu horário pelo telefone WhatsApp 559-9926-5749. Ari da Costa. E não menos importante, ela que nos conecta contigo, leva o nosso conteúdo para a palma da tua mão, para a sala, para o teu quarto, para a tua televisão ou para o teu computador. New Life Fibra, eleita no ano de 2023 as 10 melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio Grande do Sul. New Life Fibra certificada. E também a nossa mais nova parceira, ela que nos faz sorrir à toa. Eu estou falando de Oral Sim São Gabriel, a maior rede de implantes dentários do Brasil. Telefone e WhatsApp para contato é o 559-9143-1606. A clínica da Oral Sim fica localizada na Avenida Antônio Trilha, 1749. Para quem não sabe onde fica, próximo ao Estádio Municipal Silvio de Faria Correia. Oral Sim. Além, não só de implantes dentários, é importante destacar isso, né? Uma baita de uma clínica, excelentes profissionais, a doutora Viviane Goulart, uma excelente profissional de excelência, lá uma equipe preparadíssima para te atender. E a Oral Sim, embora seja a maior rede de implantes dentários do Brasil, ela oferece todos os demais serviços odontológicos. Eu estou falando aí de clareamento, limpeza, restauração, enfim, o que tu precisar com preço super acessível e equipamentos de ponta. A clínica é assim, ó, impecável, vale muito a visita para vocês conhecerem a infraestrutura da Oral Sim. A São Gabriel muito bem servida. Oral Sim, São Gabriel, a maior rede de implantes dentários do Brasil. Agora sim, meu irmão, eis o nosso time de parceiros, eles que nos ajudam a produzir esses conteúdos bacanas que a gente compartilha com as pessoas, né? São as pessoas que acreditam na comunicação como um fator de transformação. Mas, antes de mais nada, antes de ser Chiru Velho, foi Paraguaçu. Da onde que vem, meu irmão? Qual é a tua história? Qual é a origem? Para a gente, depois de entrar propriamente na parte do pecuarista, do tradicionalista, do apicultor, do radialista, enfim. Mas qual é a origem do Paraguaçu? Eu sou filho de um casal maravilhoso. A minha mãe hoje não está mais presente. Eu sou filho de Celes Teixeira Lopes Costa e de Galeno Evangelho Costa. Meu pai já há 2 anos acamado, 2 anos e 5 meses acamado no hospital, me peleando pela vida. Sou de uma família de 4 irmãos. Sou irmão do Solano, que é radialista, é advogado, Augusto Solano Lopes Costa. Segundo filho sou eu, Luiz Paraguaçu Lopes Costa, depois vem a Mariluza Lopes Costa. E o Tiaraju Lopes Costa, que é o irmão mais moço, que tem a tua altura, se não for um pouco mais alto, tem 1,93 m, que é bem alto. 3 centímetros mais alto que eu tenho, 1,90 m, exato. E é militar, é subtenente, está em Campo Grande, Mato Grosso. Nós somos uma família oriunda, o meu pai de São Cepé, a minha mãe de São Gabriel. Meu pai é de um distrito chamado Barrondão. Em 1964, no dia 11 de setembro, nasceu esse Chiru Velho aqui. Então, portanto, esse ano, se Deus quiser, estarei fechando 60 anos. E com muita alegria, com muita satisfação, e como tu falaste no início aí, que ressurgi várias vezes, né? E fui terminar o 2º grau já com 40 anos, tá? Foi quando eu terminei o 2º grau. Quando guri, estudei até os 15 anos, depois eu resolvi ir para fora, e passava mais lá fora do que propriamente aqui em São Gabriel, né? E também junto com meu pai na revenda de carro, né? Galeno Antigo, Galeno Automóveis. Mas sempre quando podia eu estava lá fora. Então eu tenho muitas histórias para contar. Eu acho que precisaria no mínimo uns 3 dias de programa ou mais para contar toda a minha trajetória. Mas tem uns fatos pitorescos, já que eu na própria rádio fui considerado contador de história e me orgulho muito disso. Eu acho que eu deveria ter estudado para ser professor de história, porque gosto da história, porque todos nós temos que fazer a nossa parte, a nossa história. Nós não estamos aqui em vão. Cada um de nós temos a nossa missão para ser cumprida. E nos doar um pouquinho de nós, de bom, para as pessoas também. Não digo que vamos servir de exemplo, mas pelo menos dar um traço da nossa vida como ser. Eu
Sou um cara feliz, porque sempre fiz aquilo como dizia minha mãe, minha saudosa minha mãe dizia. Meu apelido em casa era Moreno, né? Para não dizer, porque hoje tem vários, não pode dizer isso, não pode dizer aquilo, não pode dizer aquele outro. E meu apelido lá em casa, eu sou o mais baixinho da turma, se tu tem mais sorte do que juízo. E faço das palavras da minha mãe e digo para vocês que é verdade. Tenho mais sorte que juízo. Mas a gente vem batalhando, tive fora de São Gabriel, um bom tempo em Santa Catarina, fui com a família, depois são vidas que acontecem, percalços que acontecem, acabei voltando para São Gabriel, sozinho. Mas tive o prazer de encontrar uma outra pessoa. Se encerrou um ciclo, começou outro. Exatamente isso, falaste uma coisa muito correta. Fechou-se um ciclo, se começou-se outro. E quero dizer para o pessoal que nunca é tarde para começar. Eu cheguei aqui com 50 anos para 51 anos de volta, em São Gabriel. E posso até dizer, não tenho vergonha de dizer, com uma mão na frente e outra atrás, ainda com a caminhoneta fundida em cima de um caminhão plataforma. E dali eu surgi de novo. Teve que se reinventar. Me reinventar. Mas eu tive um respaldo muito grande do meu pai e da minha mãe, que era viva na época, e dos meus irmãos. E dos amigos mais próximos. Porque conhecido a gente tem bastante. Sim. Mas aqueles amigos mais próximos sempre estiveram na nossa volta e nos auxiliando. E a gente sabia que nós tínhamos um grande pai, que é o pai maior, que é Deus, né? Que nos deu a chance de nós ressurgirmos, independente de qualquer credo religioso. Mas fez com que eu também visitasse todas as religiões. Aonde eu passei por todas as religiões. E aonde eu escolhi uma que eu mais me adequei. E eu não tenho vergonha de dizer, encho o peito de dizer para vocês, eu sou da Umbanda, sou bandista, me criei na católica. Fui batizado, fiz primeira comunhão, depois casei, batizei meus filhos na católica. E me separei também. Mas com isso, o que eu quero dizer para vocês é que eu visitei todas as religiões. Na busca da tua espiritualidade. Na busca daquilo que eu achava que eu poderia me reencontrar como eu me reencontrei. Mas foi dentro de um centro espírita que eu me reencontrei. E eu sou muito grato. Porque foi ali que eu conheci a minha castelhana. Foi ali que eu conheci ela. E que nós estamos, esse ano, se Deus quiser, estamos fechando 7 anos de matrimônio. Tua nova parceira de vida, de jornada. De jornada, parceira para todas as horas. Se tornou motociclista. Essa aí é uma outra faceta que nós vamos contar para frente. Mas são coisas, até eu chegar ao momento que eu me reestruturei novamente. E tive uma grata satisfação, aí já vem a parte, já entra a parte, Deus de 1978, eu entrei para a invernada artística do CTG Caiboaté. Ali eu comecei a dar meus primeiros passos de sapateio. Dali eu vim dançando, sempre gostei de dançar e continuo dançando. Até hoje. Até poucos dias atrás dançava na invernada Os Chirus, do CTG Tarumã. E eu sempre gostei de dança. Vou contar um fato para vocês, que eu já contei isso no rádio. Em 1980, quando eu fiz 15 anos, eu ganhei um violão Giannini do meu pai. E ali sentado na Tristão Pinto, debaixo de uma parreira que corre de um lado a outro, que hoje tem do lado o Centro Espírita, que é da Corina Bisonho, que foi onde eu conheci a castelhana, ao lado da casa do meu pai. Ali eu aprendi a dar os meus primeiros acordes com Noel Guarani. Mas olha aí. Tá? Noel Guarani, que era muito amigo do Solano, do meu irmão, e do meu pai. Ele chamava o meu pai de Dom Galeno. O Noel não passava em São Gabriel se não ficasse na nossa casa. O Noel foi uma pessoa que vivia dentro da nossa casa. Ali eu tive contato com o Senair Maicá, Chalojara, tive contato com Jaime Caetano Brau, que esteve na nossa casa, Uau. Leopoldo Racier. Que time de peso, Tá? hein? Então ali começou a surgir a parte do tradicional. Ali eu, como José Gaspar Machado, Cheguei a me arrepiar aqui, ó. Então nós temos isso documentado em fotos. Naquele tempo era fotografia, né? Hoje tirar a chapa, né? Tinha que bater uma fotografia. Eu sou do tempo da tira-teima. Tu tinha que cuidar as poses, porque vinha filme com 24 e vinha filme com 12, 24 e 36 poses. E às vezes tu batia um monte de foto e queimava. Queimava tinha que tudo. mandar revelar. Então, mas temos isso documentado.
Nós temos isso documentado, temos como comprovar que pertence à minha família, aos meus irmãos. Que história, cara. Então a gente tem uma. Então ali surgiu a minha veia artística. Mas voltar ao violão Giannini, que foi comprado na casa do J.H. Santos, quando se criou a J.H. Santos no Calçadão. Um Giannini que meu pai me deu, e o Noel em seguida teve em casa, e eu mostrei meu violão para ele, que eu tinha ganhado de 15 anos. Eu ganhei aquele violão e um relógio Mondane, se eu não me engano, de 15 anos, ganhei do meu pai, ali no Evangelho Costa. E ali eu comecei a querer fazer os primeiros acordes. E o Noel Guarani me ensinou as batidas. E eu lembro-me da mãe, chegando na baixa da parreira, o Noel ali, de manhã, e ele me mostrando alguma coisa, e ele afinou o violão para mim. Eu até tinha esse violão, até pouco tempo, autografado pelo Noel Guarani no carro. Depois acabei quebrando esse violão, acabei me desfazendo dele, acabei perdendo ele nessas minhas idas e vindas. Mas o meu violão teve no palco da Califórnia, com o Enio Medeiros. O Enio levou o meu violão, porque era um violão bom, que o meu pai tinha me dado. Sim, a Giannini é uma marca tradicional, né? E hoje eu tenho um violão Giannini mais profissional, que é Giannini por causa desse violão. Mas aí o Noel, a mãe falou, e aí, o que tu acha desse guri? Eu estou enxergando a mãe e o Noel. E o Noel bem assim para a mãe, atirado para trás, com o pé em cima da capa, assim, com aquela boininha dele atirada para trás, aquele jeitão dele, com a camisa aberta, a cruz de Lorena. E ele bem assim, debruçado no violão. Dona Cés, o Paraguaçu vai dar bom, mas não para palco, somente para os amigos. Então eu fiz disso um bom ensinamento, um bom aluno, e depois fui para o conservatório, tive outros professores de violão, mas eu toco para mim, toco as minhas músicas, as músicas que eu gosto de cantar e que eu me sinto à vontade em cima do meu violão, é para mim e para minha família. Pro núcleo mais íntimo ali. É porque eu não sou cantor profissional, nunca fui e nunca tive essa pretensão, mas gosto. Mas disso eu fui fazendo, nisso eu fui entrando para o tradicionalismo. Em 1974, eu estudava no ginásio São Gabriel. Irmão Aurélio Ortigara era o diretor da nossa escola, ginásio São Gabriel, que era um colégio de meninos. Ele se tornou misto em 1976. Até então, de 70 a 75, ele era só meninos. Depois se tornou misto. Eu ainda peguei um ano com as meninas já entrando, fazendo parte do nosso educandário ginásio, que era o quero, né, que nós tínhamos. Sim. E estava acontecendo a Semana Farroupilha, em São Gabriel. Naquele tempo, a Chama Crioula ficava ali no largo da Estação Férrea, em 1974. E eu inventei de ir de bombacha. O pai e a mãe não queriam deixar eu ir de bombacha pro colégio. Porque não era roupa. A roupa do ginásio São Gabriel era a camisa quero, quichute. Naquele dia eu usei quichute, que até aquela porcaria me entortou os pés. E aquilo judiava. Não, e dava um chulezinho, mais ou menos. E calça de brim, a topeca, calça de brim, quichute e a camisa. E eu inventei de bombacha porque eu queria. Porque era a Semana do Gaúcho. E o irmão Aurélio Ortigara me viu com aquela roupa e pediu para mim me retirar, acompanhasse ele. E ele telefonou para o Fone 8, para Alto Sul. Meu pai era vendedor de carro da Alto Sul, 1974. Décio Brenner, aqui na Tristampinho de hoje tem aquela loja na esquina ali. Ali também se criou o Galeno Automóveis em 77. De 77 a 78, o Galeno Automóveis foi ali. Depois se tornou Covesa e depois, hoje que está aquela loja que está ali. Mas, em rápidas pinceladas. E o irmão Aurélio chamou meu pai por telefone, naquela época era Fone 8. O pai foi lá, me buscou, me levou em casa, troquei de roupa, tirei as bombachas. No recreio, me apresentei para o irmão Aurélio Ortigara. Já uniformizado. Meu pai me retornou lá, mas meu pai me passou-lhe uma carraspana bem passada. Só não me surrou, mas me passou-lhe uma carraspana bem puxada. E ali eu estava na fila, e o irmão Aurélio foi bater o sino para nós retornar para a aula, e ele perguntou por mim, onde é que eu estava, se eu já tinha voltado. Eu estava na fila, eu já tinha conversado com ele. Meu pai me apresentou na secretaria. Aliás, minto, meu pai me apresentou na secretaria para me retornar para a sala de aula, mas o irmão Aurélio não estava. O irmão Aurélio já estava junto com os professores, mas o pessoal da secretaria me recebeu. E aí o irmão Aurélio mandou eu sair
perguntou se eu estava na fila. E eu prontamente. Naquele tempo a gente levantava o braço. Levantei o braço. E ele, parabéns. Tu tava que era um chiru velho. E eu me envaretei. Era um termo que a gente usava, eu me envaretei, não gostei daquele termo. Mas não bati boca. A educação era o primeiro lugar, a gente respeitava. E meus colegas começaram a me chamar de chiru velho. E eu às vezes, eu até queria ir pro... E, no entanto, queria ir pro embate. Eu queria ir para as deveras. Mas com isso eu peguei. Isso eu devo ao irmão Aurélio Ortigara. Anos depois, eu encontro o irmão Aurélio Ortigara, já não tinha mais, continuou o ginásio São Gabriel, mas o irmão Aurélio encontrei num posto de gasolina, não me lembro se foi aqui ou foi, acho que foi em Santa Maria, não me lembro onde é que foi. Foi numa cidade. E eu tive o prazer de... Ele não me conheceu, lógico, mas quando eu falei para ele de quem é que eu era filho, tudo, ele ficou meio assim, mas eu notei que ele não tinha me conhecido. E eu digo, eu sou grato ao senhor pelo apelido de Chiru Velho. Foi então o irmão Aurélio Ortigara que me deu o apelido. E hoje eu tenho muita honra de carregar, de muitos anos. Chiru Velho. Chiru Velho. E na própria moto, no coisa, ficou o Chiru Velho. Chiru Velho também. Porque eu viajava muito de moto, de bota e bombacha. Mas que baita história, hein? Assim nasceu o Chiru Velho. Assim nasceu o Chiru Velho. O Paraguaçu Costa. Eu tava te ouvindo aqui, Chiru, falando sobre Chiru Velho. Não vamos diminuir o apelido aqui. Não tem problema. Mas eu tava te ouvindo falando sobre, né, o contador da história, né? Pra nós aqui, quem é ambientado com o pago gaúcho, né? A gente diria o contador de causo, né? Isso. Os contador de causo. Aí, em Minas já falam já o contador de histórias, né? E eu tava te ouvindo falar sobre a questão dos aos 15, tu passava mais pra fora, aquela coisa toda. E a gente recebeu aqui um convidado, um cara que produz um documentário, um documentário fotográfico do Pampa. Eu acompanhei. Guto Oliveira. E por algum motivo me veio na memória um pedaço desse episódio, porque ele retrata justamente isso, que o que ele tem observado, né, dessas andanças dele pelo Pampa, é que está havendo uma lacuna na transmissão do conhecimento do campo, né? Os mais jovens não estão tão interessados, então a gente está tendo essa dificuldade de passar para as próximas gerações aquilo que faz parte da nossa cultura gaúcha, né? Então, assim, e aí eu tô te ouvindo contar e me veio isso na memória já de pronto, assim. Tu concorda com isso, Chiru? Tu acha que essa dificuldade, tá tendo essa... Eu não quero usar a expressão aculturação, porque eu acho que ela é muito forte, mas tá tendo esse desinteresse pela nossa cultura? Creio que não. Ela está sendo um pouquinho, até porque o CTGs mantém muito isso, e a gente tem que ser muito grato aos CTGs. Inventaram-se muita coisa dentro do CTGs. Que distou um pouquinho daquilo que a gente aprendeu lá pelos meados de 70 e poucos, 60 e poucos, que nos antecederam. Então eu acho que mudou muito. Mas aquele legado dos anos 60, 70, 80, nós não podemos deixar ficar no anonimato. Nós temos que trazer sempre em pauta, até para essa juventude, para a minha neta, que fechou um aninho antes de ontem, para ela saber de onde é que veio o vovô. E então é por isso que eu digo as coisas, não acho que não está totalmente apagadas, mas a gente tem que falar, nós como os radialistas, até pouco tempo eu estava na frente do microfone fazendo uma programação, por 8 anos eu estive à frente do programa Mala de Garupa, contando as minhas histórias e as histórias vividas no momento também no próprio campo, né? Contando as minhas ganhadas e as mais perdidas, porque tua vida não é sempre um mar de rosas. Só as ganhas é barbada de contar. Só as ganhas é barbada, né, de contar. Mas sempre as histórias que eu contei na emissora, dentro da programação, são histórias que eu vivi ou familiares meus que viveram e que nos contavam, e eu na beira do fogo de chão, lá fora. Lá na fazenda Treceu, que era do meu avô e da minha avó. Que era uma fazenda que constava com 14 quadras e meia. Tá? Mas tinha 9 filhos. Se tornou todas pequenas propriedades devido ao número de filhos, né? 9 filhos. Aí se dizia muito, não tinha televisão. Só para quem está nos acompanhando aí e que não está ambientado com essas dimensões, uma quadra de campo tem mais ou menos o que de dimensão? 87,12 hectares. 87,12 hectares. Mais ou menos em torno disso. É jogo de campo, né? Uma das coisas que o fotógrafo falou aqui me chamou a atenção,
é que hoje nossos campos estão virados muito em lavoura, né? A parte... Eu ia fazer essa... A parte... Não, mas ele disse que não consegue separar, contar a história do Pampa, do gaúcho, sem a pecuária, né? Porque interligado com o gado, com o cavalo, com as ovelhas, com os cachorros. Sim. Hoje o nosso Pampa hoje tem bastante lavoura, né? E que bom. Mas tem as partes rurais, né? As partes rurais todas são. Tem as partes do campo onde tem o gado. E eu sou felizardo porque a minha madrinha, no qual o campo é dela, mas eu que administro, ali o nosso campo é restritamente para pecuária. É um campo que eu até me deu vontade que eu vendo a entrevista dele, né? Eu me lembrei disso. Nós temos um bioma do campo totalmente ligado, restritamente para pecuária. Porque é um campo mais duro, um campo de pedra. E há pouco tempo atrás teve a Universidade de Santa Maria fazendo um levantamento das pedras lá, porque ele determina ali, são rochas vulcânicas, que é onde está dentro do nosso campo, do campo da minha madrinha. Então é uma coisa bem interessante, sabe? Eles tiveram um bom tempo estudando lá, levantando pedras, recolheram algum material, levaram para, não sei se para Porto Alegre, Santa Maria, eles levaram para fazer um conhecimento mais aprofundado. A sede da minha tia lá, nós estamos a 230 metros acima do nível do mar. Então, eu estou bem espinhaço do cerro da Serrinha, né? Sim. Posso dizer. Ele é um campo muito dobrado, um campo de muita pedra, mas é um campo que é onde tem uns campestres maravilhosos e um campo rico. Porque é um campo estritamente original, que eu posso te dizer assim. É um nativo, campo nativo, capim nativo, pasto nativo. É um campo nativo. Então são coisas assim que me ligam ao passado. Então eu me sinto muito bem lá. Eu vou fazer uma provocação aqui, Paraguaçu, se tu me permite. Guto, se tu estiver assistindo aí, né, nosso amigo Guto Oliveira, quando voltar a São Gabriel, vamos visitar o amigo Churu Velho aqui. Com o maior prazer, um local muito bonito, para quem me acompanha pelas redes sociais, as fotografias que eu tiro de lá, tá? As paisagens que tem lá, tá? Que eu estou num nível bem maior acima de uma várzea, praticamente, né? Sim. Então é muito bonito lá. Tem gente, o campo é ruim. É ruim, mas é nosso. Melhor ter um campo ruim do que não ter nada, né? E eu vou dizer assim, a área são em torno de quase 90 hectares, tem 23 hectares de mato nativo. 23 hectares dentro do... Então, mato nativo. Sem interferência. Sem interferência nenhuma. Eu cheguei a procurar fazer entrar na parte do selo do mel orgânico, mas agora com essa nova tecnologia, né, com esses drones, a gente conseguiu fazer um voo de drone lá, a 5 km em linha reta tem uma lavoura de soja. Então não pode ser orgânico. É importante fazer esse destaque aí. Então não pode, porque a abelha percorre em torno, a média, de 5 km em linhas. Então não deixou de ser orgânico, não pode ser orgânico. Mas as coisas evoluem, Jubim. A gente tem que evoluir também. E que bom que venha o progresso, que bom que venham as coisas, mas nunca deixando de conhecer as suas raízes. Nós não podemos esquecer a nossa base. Como é que eu vou me esquecer que eu sou filho do Galeno das Célias? Como é que eu vou me esquecer que eu sou neto de José Luiz Lopes Primo e neto de Atanaídes Teixeira Lopes Primo? Porque se eu produzo em cima do que eles me deixaram, se eu trabalho em cima do que eles me deixaram, do legado ali, do legado que eles deixaram para nossa, para a família, eu não posso. Como é que eu vou esquecer que eu sou neto por parte do pai, neto de Luiz Adamastor Costa e de Fermina Evangelho Soto Costa? Não tem, eu não posso renegar as minhas origens. E isso eu carrego comigo com muito orgulho. Com muito orgulho. Meu pai foi caixeiro, quando conheceu a minha mãe, meu pai foi caixeiro do Chico Costa na Estância da Calma, que tem até hoje a Estância da Calma. E eu sou lindeiro da Estância da Calma. Como também sou lindeiro da Estância da Apuração. Instâncias importantes da nossa história. E que faziam parte do convívio dos meus avós. E que eu me criei na beira do fogo de chão, ouvindo essas histórias da família. Não só da nossa, mas como da família que cercavam as propriedades. Como é que eu vou deixar apagar isso? Não tem como. Não tem. É por isso que eu fiz esse registro, Chiro. Porque me preocupou quando ele falou isso, né? Que há uma preocupação, há
um diagnóstico de que as novas gerações elas não têm tanto interesse pelo campo, né? E aí talvez possa haver uma defasagem na passagem do conhecimento dos nossos traços culturais por conta disso. Eu até vou só para colaborar com o que ele falou, eu acho que tá em nós, principalmente eu que vivo essa parte aí, que vivo porque gosto dessa parte. E eu acho que nós temos que, já que nós temos o poder de estar na frente de um microfone, nós temos que provocar essa geração mais nova. Porque é falando que nós vamos trazer isso para o nosso lado. E a gente aprende muito com o jovem. O jovem hoje está muito avançado, tecnologicamente ele está muito mais avançado. Mas para isso nós também temos que acompanharmos eles. Porque a tecnologia está aí hoje. À disposição. Quando é que eu imaginei, com meus 59 para 60 anos, que um dia eu estaria fazendo parte de internet? Eu sou do tempo da telefonista. Depois a evolução foi o fax. Depois o celular veio em seguida. E depois do celular e com a internet, a coisa foi tão ligeira que até assusta. Assusta. Foi tão ligeira, quando a gente vê, é num piscar de olhos, é num bater de dedo e você foi. Quando viu muito. E é tudo muito mais rápido hoje. E as coisas evoluem muito rápido. Muito rápido. A tecnologia hoje é muito avançada. E não é só na parte agrícola, também na parte de pecuária. Eu me lembro do meu avô entregando gado para a cooperativa de São Gabriel, na época, boi de 4, 5 anos com 500 quilos. E hoje você larga boi com 2 anos e pouco com 500 quilos. As espécies também, a genética também. Assim está acontecendo com o ser humano. Assim está acontecendo com o ser humano. O ser humano, nós é que não se damos conta disso, mas o ser humano está sendo muito evoluído. As crianças hoje, com 2 aninhos, já sabem mexer num celular. Só que nós também temos que ter o cuidado, porque elas também estão perdendo a infância de brincar. De bonequinha, brincar de bolitinha, de jogar bolita, jogar... Estão perdendo isso aí. Também nós temos que também ter cuidado disso. Veio coisas boas? Veio. Coisa excelente. Mas tem coisas também que a gente leva um certo medo. E hoje, o maior índice, pessoal, isso é uma coisa que eu, com a tua permissão, sim, eu quero chamar a atenção de todos os pais, inclusive eu me ponho nessa obrigação, nós temos que cuidar muito dos jovens. A depressão. Ela não avisa. A depressão, e eu achava que depressão era coisa do outro mundo, e não é. Eu tive depressão. E sabe como é que eu saí da depressão? Tendo convívio com as pessoas. E quem me abriu este leque para mim sair da depressão foi através do Centro Espírita e foi através da Rádio Batovi. Através do microfone? Do microfone, porque eu comecei a ter contato com as pessoas, embora muitos dos ouvintes eu não conheço pessoalmente. E eu não tinha ideia, não tinha e continuo não tendo ideia da dimensão do nosso trabalho. Do meu trabalho, trabalho de todos os locutores que ali fazem, que percorrem esse tempo. E eu sou muito grato à Rádio Batovi. Verdade seja dita, né, Paraguaçu? A internet nos coloca à disposição do mundo. Do mundo. Né? Mas algumas diferenças a gente precisa ressaltar, né? Por exemplo, aqui o nosso projeto, né, a nossa Vozcast, que tem esse propósito de dar voz, de valorizar, de contar história, de transformar através da comunicação. Mas a gente disponibiliza esse conteúdo na internet e assiste quem quer. Com certeza. Né? Ele está ali disponível, então assim, a diferente da rádio. Só para não ter cortado o assunto. Sim. A questão do escuta quem quer. Antigamente não tinha internet. Era televisão, radiofônica e televisão. Era o que tinha. E televisão muito pouco também, né? E a televisão eram poucos que tinham. Eu me lembro da Copa de 70. Eu tinha 6 anos. Tá? O meu pai tinha uma televisão Telefunken. Desse tamanho. Era um armário. Ainda comprou um troço tipo uma carampanha para botar um pouquinho de cor, porque era preto e branco. Boa. E era valvulado. Eu me lembro da Copa de 1970. Tinha que esperar esquentar? Tá. Não, você ligava, ela demorava uns segundinhos, não sei quanto tempo, e ela acendia uma luzinha vermelha até ela vir. Não acende até hoje um caso de controle, mas é vapt-vupt, né? Sim. No piscar de olhos. Então as coisas evoluíram muito. E eu vou te contar um fato.
não está mais entre nós. Mas eu me criei ouvindo um grande locutor, Joel Moreira. E teve um ouvinte, que eu conheci demais depois, que ligou para a rádio, na ocasião, que era só existia uma emissora aqui em São Gabriel, que era a Rádio São Gabriel. Pioneira aqui, pelo menos as que eu conheci primeiro. Depois veio a nossa Rádio Batuvi, que é estritamente, genuinamente gabrielense, né? A rádio, o Joel falando, o cara reclamou de uma música, e ele disse assim, o seu rádio tem dial, troque de sintonia. Foi o que tu falaste agora. Mas aí que tá. Então as coisas evoluíram, mas se repete os fatos. Sim, mas a diferença, Paraguaçu, tá justamente nisso, né? O rádio, ele tá ali 24 horas seguindo uma programação. A gente tem um dia específico, um horário específico. Óbvio que ele fica ali também disponível a todo momento. Só que não é uma emissora que tu sintoniza e tem uma grade de programação. Com certeza. Então o nosso conteúdo, a forma como a gente apresenta ele nas redes sociais, ele também tem que ser atrativo ao ponto de despertar o interesse das pessoas. E eu vou clicar aqui e ver o que esses dois louquinhos estão falando ali. O que o Chiru Velho tá falando? Ele falou um monte de bobagem, como sempre falou na rádio. Mas o importante é isso. Então assim, tu vê que a gente, além de produzir o conteúdo, ainda precisa transformar ele atrativo, palatável e conseguir vender ele para quem está navegando na internet. Com certeza. Agora, já na rádio, isso é legal da rádio. Isso é uma coisa que não se tira da rádio. Por exemplo, vamos pegar as duas emissoras tradicionais AM que o senhor citou aí, né? O pessoal do interior tá com ouvidinho, né? Sempre. Tu sabes que ou numa ou na outra, né? Tu sabes que uma das coisas que eu desses 2 semanas para cá, desde que eu me desliguei da emissora Batuvi, eu tenho recebido vários telefonemas, principalmente o WhatsApp, perguntando para qual emissora que eu estou indo. No momento, não. No momento, vamos dar uma descansadinha, refletir um pouquinho. Mas não deixei de escutar a rádio. Eu não só fazia rádio, como sou ouvinte. Porque aquilo que não me agrada, eu procuro, porque eu sei que eu também não agrado todo mundo. Vai no dial e... Vou no dial e troco. Então, mas a rádio é uma coisa que me chama bastante atenção, com a tecnologia que está avançada, o rádio permanece e vai permanecer por muitos e muitos anos. Eu também não sou de fazer a terra arrasada, e se a gente observar... Tu observa, as grandes emissoras todas também já migraram a sua grade de programação para os podcasts. Mas nós nos enganamos, que achamos que é só o pessoal interior que escuta. Não é, não. Na cidade eu tive também. uma grande surpresa com o pessoal de Viamão, pessoal que estão na praia, inclusive, o pessoal que está na praia, claro que são daquele lugar, mas acompanham através das mídias sociais, das redes sociais, e quando eu botei, que eu coloquei na minha página do Facebook, que eu estava me desligando, que estava se fechando um ciclo, mas eu estaria indo para fazer um novo trabalho, e que está em andamento, posso até te dizer que está em andamento. Isso é bom, muito bom. Isso é uma coisa que a gente não pode parar. Está em andamento, não vou dizer que é em breve, porque isso aí tem um estudo. A gente tem uma responsabilidade muito grande com isso aqui. Fato. Nós somos formadores de opiniões. Nós temos que ter um cuidado muito grande. Também não estou aqui para falar somente o que o ouvinte quer ouvir. Eu também tenho sentimento, eu também sou um ser humano. Eu choro na frente do microfone, se eu me emociono, eu sou muito emotivo, qualquer coisinha eu choro. Também sou estourado, sei disso, mas isto aqui me lapidou muito. Isso pegou um diamante totalmente bruto e foi lapidando. Porque eu tenho vontade de falar muitas coisas, até política, porque eu sou político. Ser político? Eu sou político. Bom, deixa eu fazer um time aqui. Pois não, vamos lá. Vou deixar tu tomar mais um mate. Vamos fazer um time, nós vamos entrar nessa parte do ser político. Eu vou te fazer essa provocação. Já que tu me deixou a bola quicando, eu vou aproveitar. Mas nós estamos aqui para conversar. Vamos faturar. Vamos lá, vamos faturar aqui o nosso time de parceiros. Gente, eu converso aqui com o Paraguaçu. O Chiru Velho já contou pra gente aqui como é que o apelido surgiu ainda na época dos maristas, posso dizer assim? Lá no ginásio São Gabriel. Surge o apelido já desde a infância, Chiru Velho, que carrega com ele aí já esse tempo todo, essa personalidade fantástica. É que nem tu mencionou na abertura do episódio, né? Tu me conheceu pequenininho. E eu te confesso que a tua personalidade, a energia que tu vibrava sempre me chamou atenção. Opa, não sabia disso. E eu gosto desse perfil mais expansivo, assim, eu me identifico com isso. Porque
minha mãe é muito assim, minha mãe tem uma energia muito expansiva, também muito alegre e tal. E eu sempre gostei, eu me recordo assim nitidamente, né, quando criança, de ti, sempre muito falante, falava alto, aquela coisa toda. Tu sabes, bem ligeirinho, para não, até porque nós temos um compromisso, e eu acho que o horário é exímio, então a gente tem que aproveitar. Eu falo alto porque eu tenho problema de audição. Isso eu descobri há 20 anos atrás. Eu tenho um problema aqui nesse ouvido do lado esquerdo, e ele é praticamente, os decibéis dele é muito curto, muito baixo. Mas isso é tradição de família, herança de família, hereditário. Isso eu trago dos Lopes, da família Lopes. E eu, por vaidade, que ainda não estou com um aparelhinho, não botou, mas né? vou ter que colocar porque já está diminuindo. Cada vez estou diminuindo mais. E, então, uma das perguntas, eu nunca me esqueço, eu até passei vergonha, vergonha em termos, né? Lá em Santa Maria, isso lá tinha 39, 40 anos por aí. E eu fui em Santa Maria fazer uma limpeza de ouvido. Como é que chama? Me ajude. O médico que lida com... O otorrino? Otorrino. Fui no otorrino fez um... E eles nunca falaram pra ti que tu fala gritando. Eu me criei, me chamando de goeludo, de gritão. E eles, não, tu tem problema de audição. E aí é que... E, cara, claro que conforme a idade, é como diz o meu pai, né? Que dizia, meu pai não fala mais, tá ligado nos aparelhos, na Santa Casa, mas o meu pai dizia, né? A idade não vem sozinha. Mas vamos lá que nós temos que faturar. O tempo é... Claro. Mas, enfim, conversa aqui com o Chiru Velho, uma baita história. Agora a gente vai entrar numa outra parte. Ele já se apresentou, contou das suas origens, da sua paixão pelo tradicionalismo. Contou que a adolescência foi no convívio com um timaço do nosso movimento tradicionalista, nativista do Rio Grande do Sul. Muito para mim trabalhar dentro, conhecer um pouco do tradicionalismo. Perfeito. E a gente está aqui, o episódio de hoje é uma parceria, conta com nossos parceiros. Eu estou falando de Sindicato dos Empregados em Hotéis, Bares, Restaurantes e similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Pansa Gula, não perca tempo, vá de Pansa. Telefone WhatsApp é o 559-9943-6555. Hara Sushi, fome de sushi, a gente resolve em 2 palitos. Telefone WhatsApp é o 559-9934-7831. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão também bate um coração. Jobim Enes, advogado, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil. Ana Enes, OABRS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OABRS 54035. Telefone WhatsApp é o 559-9973-9576. Valmir Peças e acessórios para caminhões e veículos pesados na Avenida Francisco Chagas, 1175, em São Gabriel, Rio Grande do Sul. Telefone para contato é o 55-3232-0859. Márcia Brigadeiros Gourmet. Faça sua encomenda pelo telefone WhatsApp 559-9669-8713. Rossano Farias, sempre ao lado do povo. Vereador Marlon Maciel, fé no trabalho, fé no futuro. Vereadora Malu Bragança, coragem, amor, esperança. Mercado do Nelson e da Lídia, no bairro Independência, na rua Ceará 774 e também no bairro Elbio Vargas, na rua Santa Helena, número 64. Telefone e WhatsApp para contato do Mercado do Nelson e da Lídia é o 559-9918-2326. Eu sempre destaco aqui, o grande barato do Mercado do Nelson e da Lídia é a aposta e a confiança nos produtos da terra, aqui de São Gabriel, da região. Foi lá que eu conheci os produtos Gênesis, foi lá que eu descobri que São Gabriel tem uma fábrica de produtos de limpeza, produtos excelentes, de boa qualidade, vale muito conferir. Mercado do Nelson e da Lídia, no bairro Independência, na rua Ceará, 774, e também no bairro Elbio Vargas, na rua Santa Helena, número 64. Telefone para contato, mais uma vez, 559-9918-2326. Produtos da terra, preço justo e atendimento exclusivo. Ari da Costa, estética facial e corporal, desde 2003 atuando na área da beleza. Agende seu horário pelo telefone WhatsApp 559-9926-5749. Ari da Costa. Também é não menos importante, ela que nos conecta contigo. Eu estou falando de New Life Fibra, ainda com promoção na conexão de 500 e 600 mega. Vale a pena fazer o contato, procura nas redes sociais New Life Fibra. E a nossa mais nova parceira, ela que nos faz sorrir à toa. Eu estou falando de Oralsim São Gabriel, a maior rede de implantes dentários do Brasil. Telefone para contato é o 559-9143-1606. A clínica fica localizada na Avenida Antônio Trilha, 1749, próximo ao Estádio Municipal Silvio de Faria Correia.
Paraguaçu, Chiru Velho. Falamos da tua origem, já pincelamos um pouquinho sobre tradicionalismo. Eu preciso fazer mais um adendo aqui, né? Ainda que tu tenha retratado pra gente a questão do teu problema auditivo, mas eu te confesso que eu gosto desse perfil expansivo, eu me identifico com isso, porque a vida toda também sempre me disseram que eu era um gritão. Vai ver, eu também tenho algum problema auditivo, não sei, mas eu gosto de quem tem personalidade, né? Esse negócio daquela coisa meio, sabe? Água com açúcar, não é. Tem que ter personalidade, tem que ter postura, tem que dizer que veio, né? Errar faz parte da vida, né? Nós somos seres humanos. Exato. Então, assim, o que não pode também é descobrir que errou e permanecer no erro também. Aí não já dá. é burrice, né? Exatamente. Não ofendendo o animal que serve para puxar uma pipa, serve para puxar um... Tem uma baita utilidade, tem né? uma utilidade. Não ofendendo o animal. Mas a Paraguaçu, tu já desse pra gente a introdução, né? Tu também é um apicultor, produz mel de boa qualidade. Não, eu não produzo mel, quem produz é a abelha. É a abelha. Tu só cuida dela ali pra ela produzir o mel. E outro dia eu tava olhando um vídeo na internet de um cara falando que o mel é um dos únicos alimentos do planeta Terra que ele por si só se basta, porque ele é tão rico em nutrientes, enfim, que o ser humano com uma colher de mel tem alimentação ali suficiente para 24 horas. Cara, que absurdo isso. Isso é milenar, né? Isso se encontrou até nas pirâmides, nos próprios túmulos dos faraós, né? Mel. Então é uma coisa que é milenar, é uma coisa que é riquíssima. O mel é consagradíssimo. Hoje eu não estou trabalhando diretamente com abelha, né? Uhum. Eu terceirizei minhas abelhas, porque devido a... na verdade, eu sou comerciante, tá? Adoro abelha. Eu sou uma pessoa, não vou mostrar aqui para a tela não estar tirando a camisa, mas as tatuagens, eu fui fazer a minha tatuagem com 51 anos. Até então nunca tinha tatuagem, sempre tive a vontade de fazer tatuagem. Vou contar um fato bem ligeirinho para vocês. Fica à vontade. Eu fiz as minhas tatuagens com 51 anos, já morando aqui em São Gabriel. Já estava com a castelhana. E cada vez que eu ia lá no escritório do pai, ou na casa do meu pai, eu botava uma camisa de manga comprida para o pai não ver as minhas tatuagens. Com 51 anos. Até que um dia o meu pai, junto com a minha mãe já muito amolada, ele disse bem assim, meu filho, pode tirar a camisa que está muito quente, eu já sei que tu já fez uns riscos nos braços. E neste braço aqui... Já tinha te delatado? Já? Nesse braço aqui eu tenho praticamente o mapa do Rio Grande, onde eu tenho uma abelha rainha, onde está todas as minhas profissões estão aqui. E aqui desse lado aqui, eu tenho 2 apicultores melando, onde está as abelhas voando e tem a minha marca. Falar nisso... E aqui tem o nome dos meus filhos. Falasse questão de melando... Tem uma música que hoje que é tua marca registrada, tu me falou, é o Melador de... Melador. Essa, não é que seja a minha marca registrada, deixa eu te contar. Essa música eu ouvi ela, que é com Cassol, que ele é de Rosário. Fernando Cassol, né? Parece que é Fernando Cassol o nome dele, que é Cassol. É Fernando Cassol. E esse menino canta muito. E até ele ganhou um festival que eu acho que o César Oliveira e o Rogério Melo, que estavam... Ele ganhou como um intérprete, né? Tem um vozeirão... E essa letra é de um gabrielense, que é do tio Beto, Gilberto Teixeira. Tio Beto, que é de Lavras, mas era gabrielense, criou, morou tempos aqui em São Gabriel, faleceu aqui em São Gabriel. Pai do Mariano, pai do Capincho, pai da primo, tio Beto era primo irmão da minha mãe. Filho do Major Valério, que era irmão da minha avó. Então, por isso, o parentesco. Então, o que eu quero te dizer assim, e essa letra é uma letra muito bonita, uma melodia maravilhosa. E eu resolvi colocar na abertura do programa do Mala de Garupa, e eu coloquei esta música cada vez que eu entrava no ar. Então, eu botei o Melador, até porque eu sou apicultor. E eu defendo muito a abelha. Se eu te contar, eu estou com um enxame dentro da minha casa. Capaz. E chegou ali na minha garagem. A minha caminhoneta está na rua, por quê? Porque a patroa não quer tomar picada, né? Poderá tomar uma picada, ela está na garagem. Tá ali, entrou, acho que foi em outubro, novembro, acho que foi outubro. Entrou numas melgueiras que estavam ali e ali se alojaram. Mas agora já estamos se ajeitando para levar elas para fora, para o seu devido destino. Mas eu, pela parte da religião, aquilo se chama prosperidade. Então, você que vê um enxame de abelha, não chame um apicultor, para o apicultor recolher, só deixo bem esclarecido uma coisa.
dentro da cidade, não se mexe com abelha durante o dia. Por quê? Para evitar que venha picar algum transuente. Se mexe na parte da noite, no escurecer, aí a gente vai lá que estão todas as campeiras já estão reunidas, então é mais fácil de tu levar. Ah, mas o enxame ficou um pouco do enxame. Sempre tem as perdidas, que você perde no seu trajeto. Depois chega. Então, e o certo de quem transfere, pega enxame de abelha, é, por exemplo, botar a caixa e, no mínimo, trazer as abelhas para a caixa e deixar essa caixa ali no local onde estava essas abelhas localizadas. Mas o pessoal geralmente quer que tire os enxames ali. Então o apicultor tira, mas aí sempre volta aquelas perdidas. Aí a gente acaba ter que sacrificando às vezes. Sim. Aqui a gente não gosta disso. Dói. E não queiram saber o que é orfanar uma rainha de uma coisa. Elas velam, elas choram. Capaz. Ela transmite, as batidas de asas delas são diferentes. E tu aprende só abrindo e trabalhando com as abelhas. Elas são muito organizadas. A formiga é organizada. As abelhas são organizadas. Elas nascem, se tornam nutrizes, depois faxineiras, e depois vão se tornam campeiras, se tornam guardiãs para depois campeiras. Ela é tudo uma cadeia, uma sincronização muito grande. É lindo de se ver. Agora tu me fez lembrar de uma conversa que eu tive com o professor Rafael Cabral Cruz. Ele é professor da Unipampa, foi reitor pro tempore da Unipampa, no início da Unipampa aqui em São Gabriel. E a gente conversou sobre vários assuntos. Eu fiquei assim encantado. Até já fiz a provocação para ele da gente fazer alguns episódios com ele, porque assim, é um cara que é uma enciclopédia viva, aquele senhor. O professor Rafael Cabral Cruz. E ele falava sobre as formigas. Quando a gente não é dado para a natureza, não temete, porque, né? Ele contando pra gente a forma como as formigas, elas não são pragas. Não elas são. Nos auxiliam, muitas das vezes, na seleção das melhores mudas. Elas fazem a seleção das próprias sementes, rapaz. Elas usam a semente, elas que proliferam, elas que fazem a produção. Claro que tem as cortadeiras que a gente quer terminar, porque não quer que corte, isso existe. Mas ela também tem um lado positivo. Então ela se assemelha muito com a abelha. Cadeia, né? É uma cadeia, elas são muito organizadas. E como é difícil a gente às vezes aprender as coisas com a natureza, né? Porque a natureza, Deus é tão perfeito, tão maravilhoso. E uma das coisas que eu aprendi com 50 anos, eu me lembro do meu avô. Cada vez que nós falávamos, vou dar para fazer tal coisa, ele olhava para as mãos. Olhava para as mãos. Quando ele dizia, vamos ver, tu esquecia. Vamos ver, o vamos ver dele vai ser sempre. Ia ser sempre vamos ver. Agora você dizia, dá para fazer? Podia ir ali fazer. Eu com 50 anos, lá em BC, lá em Balneário Camboriú, morando lá, meus filhos pelearam. Cada um tinha sua razão. E eu sentado numa rede na frente da casa. Na praia, né? E de tardezinha, na boca da noite. E eu, coincidentemente, eu levo as mãos para frente, assim, sem querer. Fui fazer assim, ó. Me lembro até como se eu olhei para as mãos. E uma coisa que me chamou a atenção, de com 50 anos, que eu fui entender por que meu avô olhava para as mãos. Se tu analisar teus dedos que saem do mesmo corpo, nenhum é igual ao outro. E cada um tem a sua razão. Cada um tem sua maneira de ser. A sua maneira de se expressar. A sua maneira de se pôr. A natureza te mostra isso. Basta tu observar. Eu sou apaixonado. Há poucos dias atrás, um gato do mato me terminou, bem dizer, com as minhas angulistas. E quase terminou com o meu plantel de carejó. Bah. Ah, vamos matar quando? Não vamos matar. Vamos botar uma gaiola? Vamos. Cheguei a pensar em botar uma gaiola. Nesse meio tempo eu adquiri uma cachorra maremando para cuidar das ovelhas. O gato parou, ele terminou, ele ficou só 3, de 22, 24 angulistas, ficou 22. De 24 ficou 3 angulistas.
E eu vi ele pegando no ninho. Eu vi ele pegando. E era um gato grande, gato do mato. É da cadeia alimentar dele. É o instinto do animal. É o instinto do animal. Mas aí se botou uma cachorra para não coisa, ele não veio mais perto, porque as ovelhas ficam perto do galinheiro, onde as galinhas estão, perto onde estão as angulistas. Sem fazer dano. Lá no campo da tia, no campo que é da minha madrinha, que eu administro, não se dá caçada. Eu fui conhecer Coati com 51 anos. Via falar muito no Coati. Eu fui conhecer o Coati com 51 anos, ver o vivo e a coisa que hoje tem de banda lá. Não tenho mais bergamota da tapera da Gervásia. Mas é deles. Então tu fica ligeiro e tu vai lá e colhe antes deles também. Só que eles não deixam amadurecer, né? Eles andam de lote. Sim. Eu fui conhecer Coati. Fui conhecer Coati com 51 anos. Via falar muito no Coati. E agora isso está voltando. Porque o pessoal também está se dando conta que a natureza tem. Eu acompanhei, filmei, botei na minha página no Facebook, isso há 3, 4 anos atrás. É, mais ou menos aí. Um avestruz com 12 ovos. Bárbaro. Lá no campo. O avestruz nosso do Pampa. O avestruz do Pampa, a ema. Mas é o nosso avestruz. Sim. É o avestruz do campo. Inclusive ela que deu origem à bolhadeira. É. Então nós vimos descascar, quando eu vi, descascou 11. Porque o um não sempre apodrece, que é para os filhotes comerem. É o que dizem. Sim. E até há um tempo atrás eu acompanhei o crescimento daqueles coisas. O único problema que se vê hoje e que se tornou uma praga é o javali. O javali termina com a fauna. O javali come ovo de avestruz, o javali não... onde ele passa, ele devasta. O javali é impressionante. É impressionante o que aquele bicho faz. Mas ele não é nosso. Ele é importado. Ele veio. Ele entrou. Nós temos que se dar conta que nós temos uma fronteira seca. São 3 países nessa brincadeira. Nessa brincadeira na volta. Então entrou por ali também. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Isso sim é perigoso. Termina até com os bebedouros d'água que a gente tem no campo. Porque eles vêm para se deitar, viram um lamaçal e acabam estragando até os bebedouros d'água que a gente tem pro gado. Que a gente tem que fazer com essas. Andou fazendo umas secas violentas, que agora a gente não tem tido. Mas a gente passou por 2, 3 anos com seca violenta. Forte, né? Fortíssima. Então, eu digo porque todas as histórias que eu falava no programa Mala de Garupa são histórias que eu vivi. Histórias que eu sempre monto a cavalo. Sempre monto. Agora, ultimamente, eu estou mais cidadino. Vou lá, cidadino que eu digo, já não ando a cavalo, peço para reunir os bichos, eu olho na mangueira, eu olho no campo, vou lá e olho. Tá? Porque eu estava fazendo um tratamento, graças a Deus está tudo certo. Então, fiquei impedido de até de andar de moto. Mas depois... Já. Tá, graças a Deus, tá tudo. Tá liberado. A idade não vem sozinho. Vou aproveitar o gancho. Andar de moto. Fiquei impressionado quando te fiz a provocação. Não, Paraguaçu, Chiro velho. Eu sei que tu é motociclista, que tu gosta da moto. E me recordo. Tu usa toda a indumentária. Tu entra na personagem. Não, agora eu sou... Aqui tá o Chiro velho motociclista. E me recordo também uma baita de uma moto. Tu gosta, eu sei que tu gosta. Eu te fiz a provocação ao telefone. Eu disse, não, mas eu sou um dos fundadores do Marechais do Asfalto. Conta pra gente um pouquinho essa história. Quem não conhece a Marechais do Asfalto, o que é o Marechais do Asfalto? Na verdade, nós nos unimos, fomos um evento, foi logo quando eu comprei a moto, na época, em 2000, já vou te dizer, em 2002... Foi por aí, eu não me lembro exatamente, eu não tenho bem. Eu adquiri uma Intruder 250 0 km de Santana do Livramento. E o Simon, junto com a Regina, nos convidou na época para nós irmos a São Lourenço, que tinha um encontro de moto. E lá fomos nós, eu de bota e bombacha e jaqueta de couro. Eu de bota e bombacha, lenço no pescoço e jaqueta de couro. Tem outros episódios que aconteceu na viagem, que virou
o assunto da coisa que não convém contar aqui, mas é assunto que virou comigo mesmo, das brincadeiras, né? E tem uns fatos pitorescos, assim. E lá em São Lourenço, a gente notava que as pessoas chegavam e perguntavam de onde é que a gente era. E como eu andava com uma camisa da invernada dos Chirus, que era do CTG Tarumã, e na época a companheira que estava junto comigo, que era a mãe dos meus filhos, também usando, perguntaram que grupo era aquele. Eu digo, é um grupo de dança. E aí começou. E aí, ali no Hotel Figueiras, na margem da Lagoa, lá em São Lourenço do Sul, o Simon pertencia à tribo do asfalto. O Simon e tinha, o Tilico estava conosco. O Tilico, e o Fernando Jubim. Você juntamos, vamos criar o grupo? Vamos, os Marechais do Asfalto. Você fez 4, 5 estatutos para registrar o motogrupo. Foi montado 4, 5 estatutos. Nada dava, sempre tinha uma falha. Até que você conseguiu, o Simon, isso aí foi a responsabilidade. O Simon foi... Qual é o Simon que o senhor fala? Simon, João Francisco Simon, advogado, que hoje está aposentado da Polícia Civil, casado com a professora Regina. E ali surgiu os Marechais do Asfalto. E nós fizemos um evento, lá em São Lourenço nós vimos um show da Arte Equilíbrio. E nós, os 4 ali, nós vamos levar para São Gabriel. E chegamos nos guri da Arte Equilíbrio. No Sandrinho e no Ulisses, que são meus amigos. Tia guri, nós temos vontade assim, nós queremos, não é enquanto nós queremos, nós vamos lá. E vieram a São Gabriel. E aí, para isso, nós entramos em contato com, na época, no governo do Rossano. Se eu não me engano, o secretário era o Luiz Fernando. E nós conseguimos trazer este grupo para fazer um show ali na frente do banco, entre o Banco do Brasil e o Guarani. Antigo Clube Guarani. Que já não existia mais como Clube Guarani, mas ainda tem prédio até hoje lá. O prédio está lá, né? Caindo aos pedaços. Na frente do Barão ali. Na frente do Barão ali. Ali você fez um... E foi um sucesso. E ali nós pensamos já em fazer... Já tinha acontecido, um ano anterior, tinha acontecido um evento aqui em São Gabriel. Mas eu não me lembro. Não vou te dizer quem foi que fez. Eu me lembro que teve um encontro ali. Mas eu não me lembro. Eu não estava no intuito da moto. Sim. Tinha moto, mas não fazia parte dele. Então, ali de São Lourenço, nós começamos, desde esse evento que nós fomos em São Lourenço, e depois nós criamos o Marechal Moto, os Marechais do Asfalto. Aí você criou, ali naquela apresentação, você criou o primeiro, oficial com registro, com o CNPJ. O embrião do motogrupo foi ali, nessa viagem para... Ali surgiu a ideia de nós montar o grupo. Ali surgiu, lá em São Lourenço. Lá no Hotel Figueiras. Eu lembro no café, nos encontramos na Figueira, botamos as motos ali, e ali nós começamos a desenhar na nossa imaginação. Como é que ia ser o negócio? Porque nós queríamos viajar junto. Nós queríamos participar das coisas. E a gente começou a fazer um ciclo de amizade. E ali também me despertou a parte para me tornar locutor. Porque eu talvez por não ser tão inibido, que gosto de falar, para mim o microfone, ou eu falar sem o microfone, é a mesma coisa para mim. Eu acho tão natural, tão fácil, que eu vejo que muitas pessoas, às vezes, na frente do microfone se retraem. Que não é, tem medo, por um motivo, mas isso aí é fácil da gente. E aí, dali eu comecei E os Marechais do Asfalto foi um precursor para mim me tornar radialista. Mas olha aí. Foi um precursor para me tornar radialista. Mas para isso, eu tive conhecimento com outros radialistas. E um dos caras, em 2004, 2005, eu estava em Balneário Camboriú, passeando, não pensava em morar lá, mas não estava morando lá, pensava um dia em morar lá. Ainda aqui em São Gabriel. Mas tinha um cidadão que morou aqui em São Gabriel e trabalhou nas rádios aqui em São Gabriel, que foi o Chico Maranhão. O Chico Maranhão me pegava todos os dias que eu tive lá, me pegava todos os dias de manhã cedo, num prédio lá na Terceira Avenida, que eu estava na casa de um parente, e me pegava de madrugada para mim fazer um programa com ele, ir no programa dele, para tomar mate, conversar e falar sobre São Gabriel.
E ele contava a história de São Gabriel. Talvez seja por isso que eu também seja. Contava a história de São Gabriel, muitas histórias de São Gabriel, porque ele era um estudioso. E ele contava histórias de São Gabriel através do Osório Santana Figueiredo. Ele falava muito. E ele era pajador também, ele fazia pajada. E ali eu fui pegando o gosto. E ele foi um dos que me entusiasmou. Já falecido, faleceu lá em... Quando eu me tornei radialista, ele já era falecido. Mas ele foi um dos precursores. Mas o que me fez eu procurar fazer o curso, a me formar, que eu sou formado. Radialista Radialista, formado, sou né? formado. As pessoas não sabem, mas Não, para eu sou ser radialista tem que ter a formação. Tu tem que ter a formação. E para te ter a formação, tu tem que ter... Tu não pode estar terminando o segundo grau, tu tem já estar com o segundo grau completo. Foi quando eu comecei com 40 anos o segundo grau. Ah, uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. E eu só pude fazer... Foi quando nós conseguimos trazer o curso para São Gabriel. O Solano já era inscrito. O Solano já era radialista, mas o Solano fez. Nessa turma entrou eu, o Alcino Marques, o Marcelão do Caderno 7, o nosso amigo, que também é da Polícia Civil e é advogado, o Evandro Baldia. Enfim, vários outros colegas. Nós tivemos só 4 colegas femininos. O Medina. Mas olha aí, turma boa, rapaz. Uma turma maravilhosa. O outro, o sargento, que também foi um dos que fez o programa Mala de Garupa, na Rádio Batuvi, que era militar. Sim, uma gama muito grande. Então, isto fez com que eu procurasse a fazer. E deixa eu só fazer um cortezinho rápido aqui, rasteiro, Paraguaçu. Pois não. Porque eu preciso fazer esse registro. O Marcelo Ribeiro, do Caderno 7, ele é um dos grandes responsáveis pelo projeto A Nossa Vozcast. A gente nasceu no rádio, em parceria com o Caderno 7, ele transmitia os nossos programas pelo Facebook, né? E se hoje o nosso projeto, o projeto da Nossa Vozcast está no ar, deve-se muito também ao incentivo dele. Então, assim, eu não podia perder a oportunidade de reconhecer também a importância dele. O Marcelo é uma pessoa que eu admiro muito. Eu admiro muito o Marcelo, porque o Marcelo, não é por ele ser formado junto conosco. E a nossa formatura foi ali no salão de festa do Hotel São Luís. E eu vou te dizer assim, o Marcelão, a gente chama aí, o Marcelão é um cara merecedor. Porque ele é um cara... Com essa minha saída, que eu saí, me desliguei da Rádio Batuvi, que eu devo muito, torno a dizer que eu devo muito à Rádio Batuvi, o Marcelão pegou da minha página do Face, me pediu autorização e publicou. E olha o que... Pessoas que eu nunca imaginei, que eu converso com as pessoas lá, passo no centro, porque eu moro no centro de São Gabriel, bom dia, boa tarde, pessoas botando seu depoimento ali que ouviam o programa. Pessoas, posso até dizer praticamente meus vizinhos, que eu não sabia que eram ouvintes de rádio. Não do programa Mala de Garupa, mas que eram ouvintes de rádio. E eu tive a felicidade que o programa Mala de Garupa é um programa dominical e que pega a família reunida. Qual era o horário dele? Das 9 ao meio-dia. Pegava bem o horário do almoço ali. Tá? O horário do café, o horário do mate. Bah. Então eu peguei esse nicho maravilhoso, porque era um nicho... A gente tinha um pouquinho, mas eu não tinha dimensão do que era a nossa audiência. Pessoas de fora. Eu tinha gente, claro, amigos de Balneário Camboriú, tanto é que eu tive um convite há poucos dias numa emissora, me convidando para voltar para Balneário Camboriú para trabalhar numa emissora lá. Salário muito bom. Mas antes de bater o martelo, vamos dar uma serenada ou já... Não, vamos dar Não. Acho que eu tenho mais missão para cumprir aqui em São Gabriel. Olha aí. Tá. O mel tá aí, né, meu irmão? O mel tá aí. Não só isso. Eu tenho muitas coisas que eu criei durante esses 51... E que eu quero dizer para quem está nos ouvindo, que nunca é tarde para recomeçar. Não é. Tá? Eu cheguei aqui com 50 para 51 anos, com uma mão na frente e outra atrás, e fundi a caminhoneta no meio do caminho. Olha hoje. Outra realidade. Tá? Então, às vezes, a minha patroa briga comigo, posta muita coisa. Não, eu posto porque alguém eu estou incentivando. Alguém eu estou ajudando. Fato. Tá? É a minha maneira de ser. E eu não posso ser diferente do que eu sou. Muito bem. Chiru Velho, mais uma vez, vamos faturar? Tu quer que eu te ajude aí a divulgar? Tu viu que a lista é grande, né, meu? E se Deus quiser, vamos duplicar aumentar ela aí, olha aí. É merecido. Muito obrigado, meu irmão. Mas mais uma vez, converso aqui com o Paraguaçu, Chiru Velho.
Agora nós vamos entrar no tema quente. Eu fiz toda essa onda aqui, mas agora nós vamos entrar no tema quente. Ele deixou a bola quicando para mim, eu preciso aproveitar. Ele se anuncia como um ser político. Eu também sou um ser político. Gosto da política, gosto de debater. Eu falo muito isso aqui nos nossos episódios. A nossa VozCast gosta de abordar as questões sociais. Eu acho que muitas das coisas a gente não resolve pela falta do debate, por a gente fingir que a coisa não acontece. Sim. Eu acho que a gente tem que ter a coragem, sim, de abordar algumas coisas. A gente não é obrigado a concordar com todo mundo, né? A gente pode discordar, desde que haja o respeito. Mas eu vou aproveitar essa deixa para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão política também. Mas antes, sem mais delongas, eu preciso também falar mais uma vez do nosso time de parceiros, eles que nos ajudam a produzir os conteúdos aqui da nossa VozCast, né? Levar até a palma da tua mão, até a sala da tua casa, ou no convívio com a tua família, histórias bacanas, histórias de vidas legais que te incentivem, que te inspirem a recomeçar, por que não? Ou então a começar. Às vezes tu tira aquele sonho antigo da gaveta. Se eu ouvi ali o Paraguaçu vibrando ali, aos 51 anos se reinventando, eu vou tirar aquele meu sonho da gaveta e vou fazer também. Não? Por que não? As palavras criam, os exemplos se arrastam. Exatamente. Exatamente, né? Como se diz, eu não quero cometer o equívoco aqui de dizer, mas eu acho que Paulo Freire dizia isso, né? O exemplo educa. Educa. E educa muito. Não estou falando do ensino formal, estou falando da sabedoria da vida, né? Vou te usar um termo bem ligeirinho que me passou aqui agora, me passou um filme na frente dos olhos, como dizia minha mãe, minha saudosa mãe. Seu Tyleran, dono da Estância da Apuração, dizia: o que o berço dá, só a morte tira. Exatamente, é isso aí. Muito bem, então falando do nosso time de parceiros, eu estou falando de sindicato dos empregados em hotéis, bares, restaurantes e similares, sempre em defesa dos trabalhadores. Pança Gula, não perca tempo, vai de Pança. Telefone e WhatsApp é o 559-99436555. Rara Sushi, fome de sushi, a gente resolve em 2 palitos. Telefone e WhatsApp é o 559-99347831. Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão também bate um coração. Jobim Enes Advogados, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e cível. Ana Enes, OAB-RS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OAB-RS 54035. Telefone e WhatsApp é o 559-9973-9576. Valmir Peças e acessórios para caminhões e veículos pesados na Avenida Francisco Chagas, 1175 em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Telefone para contato é o 55-3232-0859. Márcia Brigadeiros Gourmet, faça sua encomenda pelo telefone WhatsApp 559-9669-8713. E Rossano Farias, sempre ao lado do povo. Vereador Marlon Maciel, fé no trabalho, fé no futuro. Malu Bragança, coragem, amor e esperança. Mercado do Nelson e da Lídia, no bairro Independência, na rua Ceará 774. E também no bairro Elbio Vargas, na rua Santa Helena, número 64. Telefone para contato é o 559-9918-2326. Telefone e WhatsApp. Produtos da terra, preço justo e atendimento exclusivo. Ari da Costa, estética facial e corporal, desde 2003 atuando na área da beleza. Agende seu horário no telefone WhatsApp 559-9926-5749. Ari da Costa, estética facial e corporal. New Life Fibra, ela que nos conecta contigo, leva o nosso conteúdo até a tua casa. Eu estou falando das 10 melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio Grande do Sul, com promoção e conexão de 500 e 600 MB. Vale o contato, procura nas redes sociais. Oral Sim, São Gabriel, a maior rede de implantes dentários do Brasil. Telefone para contato é o 559-9143-1606. A clínica fica localizada na Avenida Antônio Trilha, 1749. Avenida Antônio Trilha, 1749, próximo ao estádio Silvio de Faria Corrêa. Para a gente encerrar o nosso episódio, e aí eu te deixar bem à vontade, agora o microfone é todo teu. Tu falou que tu é um ser político, e eu vejo que isso também te instiga, é uma provocação para ti. E esse é o momento em que eu gostaria de conhecer o lado político do Paraguaçu, Chiro Velho. Tu sabes que eu sou político, eu faço política desde 1982. Desde 82 eu faço política, eu acompanhava o meu pai, acompanhava os candidatos aqui de São Gabriel, e eu sempre gostei da política. Mas eu comecei nos auges do tempo do meu avô, ouvindo falar sobre Arena, ouvindo falar sobre MDB, ouvindo falar, enfim. Porque nós, na verdade, nós somos políticos desde o momento que a gente nasce. Tu faz política para viver, tu faz política para tudo. Temos as nossas divergências? Temos. Mas temos que saber respeitar o direito
está na Bíblia, o direito de ir e vir de todos. Cada um com as suas razões, cada um com... Só não podemos ser radicais demais também. O radicalismo te traz sérias consequências e às vezes até um agravo muito grande até perante não só os amigos, mas também os familiares. Então nós temos que ter essa sensibilidade. Tem lugares que dá para se fazer. Política se faz todo momento, 24 horas praticamente. Mas nós temos que ter essa sensibilidade de não ofendermos. Porque eu tenho notado que ultimamente as pessoas têm distorcido muitas coisas. E isso não é bom. Isso não é bom. E falar coisas que realmente não são verdades também não é bom. Isso não é bom. E nós, para um crescimento, eu sempre penso, como foi aquilo que nós estávamos falando antes de começar, nós conversamos aqui, falando sobre a nossa vida, nós temos que ver em prol de uma comunidade, não é ver só para mim. Se eu moro num bairro, se eu moro na rua Plácido de Castro, onde eu moro, eu não posso ver o meu lado só. Eu tenho que ver, às vezes, o meu lado. Eu vejo só o meu lado, mas eu esqueço que o vizinho também tem que ter o lado dele. Então nós temos que ver para um ganho maior para os moradores. Não é para o Chiru. Eu acho que nós temos que ver a benefício da comunidade. Eu fiz parte do departamento de trânsito daqui de São Gabriel. Fui um dos... o Goulart foi um dos que... Também Tenente Goulart foi um dos que fez o curso conosco, formado conosco, Tenente Goulart, que também fazia parte do departamento de trânsito na época. Quem presidia era o Dr. Neviton Simo, tio Simo. Dr. Neviton? O tio Neviton, que eu chamo por causa da maçonaria, né? Meu pai é maçom. Então, eu sempre chamei tio Neviton e continuo chamando tio Neviton. Então, ali eu pertenci, através dos marechais do asfalto, fiz parte de várias reuniões. Eu, o Simo, às vezes também, na época também participava do Rotary Club, até como rotariano. Então, você mudou o sentido da praça por causa do índice da idade que estava aumentando. Não se preocupado com os veículos, mas preocupado com os pedestres. Você criou o sentido horário. Até então, ali na frente do Banco do Brasil, eram 2 vias. Se passou para 1 via, só no sentido... Porque uma pessoa de mais idade não tem o mesmo reflexo do mais jovem. A Plácido de Castro, que é a minha rua, onde eu moro, que é bem no centro. Eu me dou o luxo de dizer que o meu quintal é a Praça Fernando Abbott, que os fundos da minha casa dá para a Praça Fernando Abbott. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que você pensou primeiro no pedestre. Porque não tem de outra maneira, tu tem que pensar no pedestre. Preservar a vida sempre. Preservar a vida, seja de qual for que seja, até de um animalzinho. E uma pessoa de uma certa idade não tem a mesma agilidade que tem um jovem. Até porque, às vezes, no meu caso mesmo, já estou ficando com problema de audição. Então já é bem complicado, né? Então se tornou se fazendo... E a Rua Plácido de Castro se tornou um estacionamento só de um lado. E eu votei a favor daquele estacionamento. E posso dizer para vocês que veio me prejudicar em termos. Porque às vezes eu disputo uma vaga na frente da minha casa para estacionar a minha caminhonete ou a minha moto. Mas se pensou num bem melhor para a comunidade. A fluidez do trânsito. Por quê? Porque hoje o índice de automóveis é muito maior do que há 10 anos atrás. Do que há 20 anos atrás, então. Nem se fala. E ali se passa máquinas pesadas. Para evitar um abarroamento, até um acidente, se criou estacionamento só do lado da... E me lembro-me, não vou citar o nome dele aqui, porque eu não sei se ele está aqui em São Gabriel, não tenho visto mais ele, mas um disse assim, tu vai ter prejudicar, Chiru. Vai ficar o estacionamento só na frente da casa, eu digo, o que eu vou fazer? Mas é um bem maior para a comunidade. Não estou ali votando por não mim, estou votando não, por... eu tenho que ver para um lado maior. Nós tínhamos problemas até, às vezes, de estacionamento do ônibus para pegar coisa, porque as pessoas às vezes pediam, porque tinham pessoas de mais idade, que o ônibus parado, até fazer que os passageiros acabavam incomodando. Até isso, né, você passou no trânsito. A grande maioria desses semáforos que tem hoje aqui em São Gabriel, que é no caso da esquina abaixo da Rede Vivo, abaixo do hospital. Sim. Ali, aquele semáforo foi votado por nós. Aquele semáforo que tem na esquina do 9º RCB, que agora saiu, aí já não está no nosso projeto, mas faz parte do nosso projeto. Do 9º RCB ali com a Francisco Chagas, né? Eu acho que é Francisco Chagas, né? Ali é Francisco Chagas. Aquele ali é um projeto nosso, foi aprovado por nós.
Enfim, um série de semáforos que foram criados. E eu tive a felicidade, depois eu fui para Santa Catarina e quando vinha visitar, vi o semáforo. Eu fiquei tão feliz porque eu tenho um dedinho de parcela, um pedacinho da unha eu tenho na parcela daquele voto. Contribuiu ali Eu contribuí de uma certa naquilo forma. ali. Então eu já venho fazendo política há muito tempo. Mas venho trabalhando para... Não estou me lançando a candidato. Eu acho que eu ainda tenho... Eu brinco muito. Tomara eu ter o voto castelhano. Mas o meu eu sei que eu vou ter. O meu eu garanto, né? Mas eu já estou pensando... Futuramente, não digo esse ano não. Mas por que não fazer parte? E até porque eu também estou fora de programas de emissora. Porque eu não quero fazer do meu trabalho da rádio um trampolim eleitoral. Um cabo eleitoral para mim. Isso eu não quero fazer isso. Sim. Respeito quem faz. Não estou dizendo, não sou contra. Tá? Mas eu não quero isso. A questão toda, assim, o que eu friso, né? Primeiro, eu observo na tua fala que existe um espírito coletivo, né? Sim. Uma vontade de servir ao coletivo, não de servir-se do coletivo. Então, assim, isso eu gosto desses trocadilhos, porque eles são realmente impactantes. Então, assim, vou repetir para quem não entendeu exatamente o que eu quis dizer, mas eu percebo na fala do Chiro Velho a vontade de servir ao coletivo e não se servir do coletivo. Não, isso não. Então, assim, isso para mim é até porque você, só para deixar um adendo aí, para dizer, eu não vou viver disso. Tá? Não vou viver disso porque eu já tenho da onde eu sou. Tua profissão já. Minha profissão tá. Mas eu quero ser, futuramente, quem sabe? Não descarto. Não descarto. Vou ser bem sincero para vocês. Mas para isso eu vou pensar muito. Com calma, com tranquilidade. Calma. E quero dizer que eu não vim para dividir ou tirar lugar de quem for que seja. Se eu um dia vir me candidatar, eu quero vir para somar. Vai haver divergência? Com certeza. Se eu tenho divergência dentro da minha própria casa, satisfaço um lado, satisfaço do outro, o que eu vou fazer? Então eu tenho que ter essa percepção. Sim. Mas eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar a minha patroa, eu tenho que respeitar a minha tia, que pensa politicamente diferente de mim. Eu tenho que respeitar o meu filho, que mora comigo atualmente, que tem um outro pensamento. Como é que é o embate com Augusto Solano Lopes? Como é que são as conversas políticas ali? Tia, tu sabe que nós nos respeitamos muito. Ele tem o seu lado e eu tenho o meu lado. Então, uma das coisas que nós somos muito inteligentes em saber falar vários assuntos, menos de política. Mas somos muito inteligentes. Eu vou te dizer aliás, mais a inteligência dele do que a minha. O Augusto Solano Lopes é um gentleman, né? Eu gosto muito dele. Solano tem um conhecimento, uma bagagem política muito grande. Solano é um menino que... Foi um menino que lia muito. Lia e lê até hoje. Solano é muito culto. Eu lamento o Solano não botar para fora o conhecimento que ele tem, a abrangência que ele tem, do conhecimento que o Solano tem. Posso até dizer do mundo, porque ele é um cara estudioso, ele é um cara que estuda, ele é um cara que tem facilidade. Ele, desde guri, ele pegava Cruzeiro, o Correio do Povo, que era uns panfletos desse tamanho, jornal, e sentava lá fora, lá na fazenda, lendo. Solano conhece futebol como poucos. Coloradão, o Solano, né? Foi convidado pela Gaúcha para fazer parte dos grandes locutores da Rádio Gaúcha. Solano foi convidado, só que ele não fala isso. Mas eu tô falando, porque eu sei que ele foi convidado. E ele optou por ficar para São Gabriel, junto com a sua família. É outro apaixonado por São Gabriel também. Solano, né? É um cara que tem um amor por São Gabriel muito grande. Solano é uma pessoa, não é para ser meu irmão. Politicamente nós somos divergentes. Mas uma divergência que acrescenta também, né? Em certo ponto. Tu sabe, eu tenho... Como é que eu vou te dizer? Nós nos respeitamos. Tem algumas coisas assim, eu faço assim, te ouvindo, eu já faço o primeiro cheque, que é esse que eu fiz aqui, né? Eu vejo alguém disposto a servir a comunidade e não se servir dela. Para mim, esse é o primeiro cheque. E aí eu vou compartilhar contigo uma frase que eu gosto muito de usar, que eu digo o seguinte: olha, a convergência, ela nasce da divergência. Com certeza. Então, assim, quando alguém me diz assim, mas o fulano pensa diferente do outro, não tem problema, é isso mesmo que tem que ser. Tem que ser gente pensando diferente, porque pra gente chegar na convergência, ela tem que existir através da divergência. Só não pode existir fanatismo, cara. Não, isso de forma alguma. O fanatismo, eu acho que em qualquer
em todos os âmbitos, nem no setor religioso, no setor político, no setor, como é que eu vou te dizer, foi de futebol. Profissional. Pessoal. Eu tenho uma coisa comigo, mas hoje eu já estou me moldando mais, porque o uso do cachimbo te entorta a boca. Eu usei cachimbo por muitos anos, né? Comecei a fumar cachimbo com uns 25 anos, 24 para 25 anos. Quando eu ganhei meu primeiro cachimbo, quem me deu foi o Solano. O Boró, que é o apelido dele em casa, é Boró, que é um apelido de faculdade, e até hoje eu chamo ele de Boró. E eu fumei até os 42 anos, eu fumei cachimbo. Fumava cachimbo direto. Porque cachimbo não se traga, né? Tu viaja com mas a saliva te leva tabagismo. Não se traga porque até é complicado. Ele queima e tal. Tem um caso que aconteceu comigo, sem querer, quando lá, tive que sair porta fora de uma caminhonete, que nem eu agora que tive que levantar por causa das câimbras, né? Tive que abrir a porta da caminhoneta, na época, numa Abelina Del Rey que eu tinha, não é a do Bagual, aquele, Abelina Del Rey, mas eu tive uma Abelina Del Rey. Tá? E eu vinha conversando com um amigo, esse amigo, ele se lembra que eu, sem querer, eu vinha cachimbando e engolia a fumaça. Deu-lhe uma dragada. Meu Jesus Cristinho. Entrei mato lá dentro, que saía por cima, saía por baixo. E quase me fui à lona. Bah. E eu já era fumador de cachimbo. Ele queima? A fumaça queima? Não, vou te dizer uma coisa. Um mal-estar que tu nem... Um suador frio. Mas voltando ao assunto da questão da política. A política é uma coisa tão bonita desde o momento que ela seja respeitada. Eu não gosto de política. Então tu não vive. Eu tinha um ditado comigo. Política eu discuto porque me atinge o bolso. Eu dizia isso. Hoje eu já estou pensando um pouquinho diferente. Por quê? Eu ainda continuo com essa tese que eu acho que a política não pode me atingir no meu bolso. Tanto para o meu bem como para me tirar. Continuo pensando disso. Mas é o que eu acho assim, nós temos que aproveitar tudo aquilo de bom que é independente de qualquer sigla partidária. Eu admiro as obras que fazem, mas uma coisa que eu não gosto, por exemplo, tu começou esta obra e mudou o governo para a obra, porque o fulano... Não, para um pouquinho. Aquilo é da comunidade, não é do prefeito, não é do secretário, não é de A nem de B, é da comunidade, é dinheiro do povo. Tem que ser respeitado. Tu não pode simplesmente jogar no ar aquilo. Conclua-se. Bota ali, iniciado, prefeito, vamos botar assim. Não, longe disso. Que o prefeito Chiru Velho botou. Iniciou. Mas quem terminou foi o Jubim. Bota a sua placa ali. Quem terminou a obra foi o Jubim. Se é pra... Porque o ego é muito gostoso. Quem é que não gosta de defender seu ego? Todo mundo gosta. Mas tem limite. Existe um limite. Por que nós temos muro na nossa casa? Para respeitar o terreno do vizinho. Que o teu ego respeite a vontade do coletivo. Né? Do coletivo. Exatamente isso. Sabe que isso também é reflexo muito da nossa realidade cultural política, né? A gente, ao longo, pelo menos desde que eu me conheço por gente, a primeira campanha política que eu me recordo foi a campanha de 1996. Eu tinha 9 anos de idade e me recordo dessa campanha como se fosse ontem, porque em casa tinha um estúdio de gravação de uma das candidaturas. Sim. Então, assim, essa dinâmica de estúdios é uma dinâmica que eu me criei dentro disso aqui. Né? Então, assim, e essa é a primeira campanha que eu me recordo. E de lá para cá, muito vivo na minha memória, assim, sempre se construiu essa dicotomia, né? Esse grenal, né? A ou B. Né? Vamos botar assim, A ou B. Né? A ou B. Então, assim, o que o A fazia, o B dava contra, e aí quando tinha a oportunidade de chegar, largava tudo que A fez pra... Aí quando o A voltava, não, o B que começou, vamos... E aí... Eu acho... Culturalmente, a gente foi alimentando essa situação propositalmente. Isso foi feito de forma proposital, para tu manter a tua base. Mas, em compensação, quantos ciclos virtuosos, vamos botar assim, quantos círculos virtuosos foram iniciados e não acabados por conta dessa dicotomia, por conta do vaidosismo, desse revanchismo sem necessidade. Sem necessidade. Exatamente. Eu acho que nós temos que mudar um pouco essa concepção e também mudarmos a concepção de dizer que política é sem vergonha. Para aí, pessoal. Vamos parar.
Se o político é sem vergonha, quem foi que botou ele lá? Eu tive um E professor... outra coisa que nós temos que parar, eu vejo muito esses debates, muitas coisas assim. Ah, mas o Chiru é candidato, vamos supor. Eu vou lá levar minha conta de luz. Não, para um pouquinho, Chiru, não é para pagar tua conta de luz, tia. O Chiru é para ver que se faltou luz no teu bairro, ele lutar para melhorar a tua via de acesso, melhorar a tua via de energia, melhorar a tua via comunitária, não a via do Jubim. Tu entendeste o que eu quero dizer? É coisa não simples. É o interesse o interesse particular de um ou do meu filho. Não, para um pouquinho. Eu tenho que vir para a comunidade. Então o Chiru não é para pagar conta de luz ou de água de quem for que seja. Ah, porque se tu me coisa, tu tem tantos votos. Né? Que eu cansei de ouvir isso. O assistencialismo, tá? Né? Não, isso é uma coisa assim, ó, que... Aí depois assim, o político é sem vergonha, eu peço porque o político é sem vergonha. Mas tu também, tu tá sendo sem vergonha, tu tá sendo condizente. Tu tá vendendo o teu voto. Penso eu. Será que eu tô errado? Eu sempre defendi candidatos e votei e fiz campanha, já tive algumas campanhas. Depois estive ausente de São Gabriel. Em 2008 eu fui fazer a campanha do Dado Xerém do Nelson Nitz em Balneário Camboriú, em 2008. Fui de moto. Fiz do Nelson Nitz. E tive o prazer de trabalhar com o Pavan, que foi governador bem na época que o Pavan estava assumindo a governadoria do estado de Santa Catarina. Eu estive junto com o Pavan, eu tenho foto com o Pavan. E eu estava no lugar do João Henrique. O João Henrique tinha ido para o Senado e ele assumiu, porque ele era o vice, assumiu a governadoria, era o governador do estado de Santa Catarina. Eu almoçava e jantava junto com o governador, quando ele estava lá em Balneário Camboriú. Eu tive o prazer de cumprimentar e abraçar o José Serra, através do Pavan. Eu fui tucano. Filiado ao PSDB? Fui, no tempo que a Ieda Cruz era governador. Mas eu fui lá em Santa Catarina. Importante até fazer uma menção aqui, o bairro Elbio Vargas, para que as pessoas talvez conheçam mais como quem é daqui da aldeia, né, de São Gabriel, conhece talvez mais como João de Barro, né? O bairro Elbio Vargas, ele teve um projeto aprovado chamado Emancipar, né, que previa o asfaltamento de várias ruas ali do bairro. Se não me falha a memória, eu acredito que o projeto inicial previa o asfaltamento na sua integralidade do bairro. Por algum motivo não se asfaltou todo o bairro. E o projeto Emancipar, ele foi aprovado no governo Ieda Cruz. Justiça seja feita. Não sabia disso. O projeto Emancipar. O que eu vejo na Ieda, o que eu via no governo da Ieda, na época, a Ieda entregava os carros de bombeiro, as coisas, tudo lá em Porto Alegre. Ela deveria, porque, infelizmente, hoje, se tu botar uma lâmpada aqui no teu estúdio, para ouvir o Chiru falar aqui, tá, mas quem é que botou a lâmpada ali? Foi o Jubim. Quem foi que botou o computador ali para o Chiru aparecer? Para o pessoal ver o que ele está falando, as bobagens que ele está falando. Tem alguém por trás. Então tem que aparecer. Aparecer, que eu digo, não se exibir. Aparecer quem realmente fez. Reconhecer. Né? Reconhecer. Outra coisa. É uma das coisas que eu detesto quando falam. Se tu quer ver te apagar, tu enterra tubo. Isso é esgoto, cara. Isso é saúde. Saneamento básico. Isso é saneamento básico. Isso é saúde. Fato, cara. Tá? Outra coisa. Concordo, veemente, que tem problemas. Mas para e pensa. Pare e pense. Qual é a dimensão territorial de São Gabriel? Mais de 4 mil quilômetros de estrada de chão. Tem em torno de 3 mil, 4 mil. 3 mil, quase 4 mil. Tá? Não tem como tu satisfazer todos ao mesmo tempo. Claro que existe algumas coisas, existe. Não estou aqui defendendo o governo, mas nós temos que ter essa percepção. Mas não vamos longe, não vamos sair de dentro da nossa casa. Se eu acabei de dizer há pouco atrás, se eu não satisfaço... Hoje nós encontramos 4 pessoas dentro da minha casa. Eu, a Castelhana, o meu filho e a tia Delci. 4 adultos. Meu guri depois de amanhã está fazendo 20 anos. 4 adultos. E volta e meia da hora de emergência? Eu divirjo com a Castelhana, que é a Mara. Eu divirjo com o Rodrigo. Eu divirjo comigo mesmo, às vezes. E com a própria tia Delci. Não, porque às vezes até comigo mesmo. Tu sabe que porque quando eu erro, eu não gosto. A gente fica bravo. bravo. Eu fico bravo.
Eu fico brabo. Fico brabo comigo mesmo. Como é que eu pude errar? Tchê, mas... E sou meio orgulhosão, assim, sabe? Sou meio cheião, sabe? Meio cheião. Então, eu acho que as coisas não é por aí. Uma das coisas que eu digo, tu vai na tribuna, tem pessoas que parece que gostam de ver o circo pegar fogo. Porque o Chiru discutiu com o Júnior lá na coisa, lá se ofenderam. Aí depois eu vou lá no teu gabinete, que tá só tu. Júnior, me desculpa. Lindo. Mas vai pedir desculpa pro Júnior lá na bancada onde tu desafeitou ele. Vai pedir lá perante os outros. Foi lá que tu desfeitou dele. Não Se não, o erro foi público, a desculpa tem que ser pública. Tem que ser pública, não pode ser dentro de um gabinete. Penso eu. Será que eu estou errado? Isso é uma questão mas de isso valor, né? Mas isso é uma lógica. Isso é uma lógica que acontece. A gente divergir, mas só que a gente tem que ter cuidado. Eu mesmo, muitas vezes, tive vontade de falar muitas coisas no microfone da emissora, mas eu não podia falar. Eu sabia, porque nós somos formadores de opiniões. Eu não posso impor as minhas vontades. Eu tinha vontade de dizer, a minha bandeira é essa. Mas eu não queria dizer. Não podia dizer. Por quê? Porque eu tenho pessoas que de uma maneira ou de outra gostavam da programação, talvez da maneira que eu colocava, até por eu respeitá-los. E de uma forma sem expressão mas política. Quem sou eu para querer agregar que se Jesus Cristo fez o que fez, não agregou as pessoas? Que com todo o seu poder de fazer milagres, coisas, e não venham pensar que é fantasia isso, porque é real. Há poucos dias aconteceu comigo. Que eu pedi para Deus me ajudasse em umas coisas, e realmente aconteceu. Por quê? Porque Deus existe. Deus está com nós aqui. Se não fosse Deus que me desse a vida, nos desse a vida, eu não estaria aqui conversando contigo, Júnior. E eu te agradeço muito pela oportunidade, a tua esposa que está ali atrás, trabalhando. Inclusive, até eu preciso fazer um registro, que quem é a produtora do nosso podcast é a Carolina Brum Correia, jornalista formada, inclusive, né? Tem uma vasta experiência e ela que nos auxilia na produção do nosso podcast em parceria com em parceria com o estúdio JC Studios. Então, assim, de onde é que tu importou essa moça? Importei de Restinga Seca, da quarta colônia. Tu viu só? Viste? Viu só? Terra do Mulita? Terra do Mulita. Do Iberê Camargo também, acertei, Carolina? Iberê Camargo ao lado de Formigueiro, entre Formigueiro e cidade de Formigueiro. Tu vai pra ali também, dá pra ir por ali, né? Isso, por Formigueiro, tu chega lá. Agudo. Faz divisa com Santa Maria, Polesne, Formigueiro, Agudo. Sabe como é que uma vez eu fui narrar um encontro em São Cepé de moto e eu falei São José do Polinésia. Isso são puros que a gente aí que a gente vai se lapidando, né, meu irmão? É verdade. Mas, Paraguaçu, eu quero te agradecer, meu irmão, por ter aceito o convite, ter contado pra gente a tua história. Eu me diverti, achei um barato, muita coisa legal. Eu tiro pra mim justamente isso, né? Eu ainda, ao longo dos meus 37 anos, eu já tive vários altos e baixos. Tive vários momentos em que estava na crista da onda, em outros momentos que estava lá são ciclos, né? Mas se tem um negócio que eu sempre admirei, foram histórias como as tuas, assim, né? De pessoas que, quando estava no baixo, nunca se entregaram. Sempre reuniram forças, tiraram forças da onde ninguém imaginava para se reerguer de novo. E quando tu me diz que tu teve num quadro depressivo, que tu veio para cá nas circunstâncias que tu veio, e aí tá aí hoje forte, né? E contando histórias e causas, dando risada com a gente aqui, né? E colocando pra gente as tuas pretensões, a forma como tu enxerga a política. Percebo que tu enxerga uma política de valores, não de preço. Isso para mim assim, é outro cheque que eu boto ali no meu checklist, já é o segundo cheque que eu faço nesse sentido. De uma certa maneira, de uma certa forma, o que eu vou te dizer assim, eu gostei muito do nosso episódio, me diverti pra caramba. Acho que tem muita gente que vai gostar também desse episódio. A gente teria mais outros 2, 3 episódios se a gente ficasse aqui conversando, porque tem muita coisa legal pra contar. Só tem um fator principal. É Deus te mostrando que tu tem capacidade. Tu é apenas um instrumento dele. Deus é poderosíssimo. Às vezes tu precisa cair. É caindo que tu aprende a levantar. É levantando que tu aprende a caminhar. E a nossa vida é um para-briso. A nossa vida, nós temos um para-briso enorme na frente.
Pense se que estivesse dentro de um automóvel. Os retrovisores são tão pequenos para te olhar para trás. Mas tu não pode esquecer o que está lá atrás. É a referência, né? É a referência. Toda casa começa pelo alicerce. E o alicerce bem estruturado, as paredes com mais vendaval que possa ser, ela pode até trincar, mas cair é difícil. Então tem que ter boa base, tem que ter um bom conhecimento. A nossa vida é um alicerce. Começa de base. Aquilo que eu te falei, que é coisa lá do meu antepassado, que eu me criei ouvindo, que seu Talleyrand dizia, que o berço dá, sua morte tira. Torno a falar sobre isso. Então, eu acho que são raízes. E nós temos que parar com essas picuinhas de eu querer ir para as redes sociais e ofender quem for que seja. Eu posso ter a minha divergência, seja com quem for que seja, mas não me dá o direito de eu vir aqui no microfone explanar sobre certa pessoa, sobre a minha indiferença. Eu acho que nós o temos entrechoque é da ideia, não da pessoa, né? Nós não temos que misturar as coisas. Eu acho que nós temos... Talvez eu me tornei como o vinho. O tempo, nada melhor que o tempo. O tempo nos ensina a cada passo. O tempo nos dá a sabedoria. E a gente sempre diz que o vinho, quanto mais antigo, melhor é o sabor. Então, assim, a vida da gente é um vinho. É um vinho porque a gente, quanto mais velho, a gente vai ficando... Como eu gostaria de ter o meu pensamento que eu tenho hoje, há 20 anos atrás. Não vamos muito longe, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás eu queria ter esse pensamento. Mas será que eu estaria aqui? Então, cada coisa no seu momento. É fato. Cada coisa no seu momento. Obrigado pela sua oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez. Está me dando. Se um dia, se eu for de utilidade, de útil, para uma próxima, um conhecimento junto, trocar umas ideias, até porque eu também quero aprender, porque eu posso estar com 90 anos daqui a uns tempos, mas eu quero estar com saúde. Não que eu tenha pretensão de ir até os 90, mas quero ter saúde. Não quero vir a depender de quem for que seja. Utilizando do mel que tu produz lá, ó. Aliás, que a abelha produz, né? Que a abelha produz. Eu utilizando o conhecimento até com os jovens, porque a gente aprende com os jovens, a gente aprende muito com eles, e respeitando os jovens, porque eu acho que para ti ser respeitado pelo jovem, tu tem que respeitar o jovem. Mas mostrar também que ele saiba responder, porque tu é um velho. Eu sou jovem há mais tempo. Sim. Sou jovem há mais tempo. Eu tenho um ditado que eu aprendi com o Tilico na escola que tu estudou, eu fui expulso. Não, mas a questão é justamente isso, pra gente se manter também atualizado, é legal esse encontro de gerações, né? Com certeza. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia sentar na tua frente, até porque eu não ia... Tem que conhecer o Ia, porque tu tem as mesmas feições, mas naquela época era um menino de cara lavada, hoje é um menino de barba. Barbudo, né? Casado, aí constituindo família, fazendo um trabalho muito bonito, que eu estou te acompanhando, desde que tu me convidaste para fazer parte, eu fiquei muito lisonjeado, porque a gente quando sai, se fecha uma porta, a gente sai com uma saudade. E essa saudade se torna um momento tão... meio triste, mas ao mesmo tempo com um tempo bom que tu vai procurar novos horizontes, tu vai querer expandir aquilo que tu conheceu. E eu quero levar para onde eu for, seja, hoje eu estou em São Gabriel, amanhã depois poderia não estar, eu quero levar para onde eu for, fazer parte da minha história. Porque eu também tenho a minha história. Não é só contar a história, também quero, como eu conto, eu quero continuar contando a minha história também. A minha contribuição. Eu quero que a minha neta venha saber que o vô dela, o vô Chiru, teve um programa por 8 anos na Rádio Batuvi que fez um ciclo de amizade muito grande. E que nem eu, o vô, tinha dimensão. E que o meu avô, eu sou neto de quem sou neto do Chiru velho. É vaidade? É, mas uma vaidade que não ofende ninguém, não tira nada de ninguém. Pelo contrário, só soma. E é tua garantia pra tua neta também que ela saiba as origens dela também. As origens, exatamente isso. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu já pedi pra minha tia, eu tenho... Tá lá na biblioteca, lá fora. Eu tenho a carta do meu avô pedindo a mão da minha avó em casamento. Boa. E vou publicar no Facebook. E quero que veja a caligrafia do José Luiz Lopes Primo, pedindo pro seu Chico Teixeira, Chico Valério Teixeira, pedindo a mão do casamento da dona Tanaídes, na época solteira, Costa Teixeira. Também era Costa, mas porém Costa do Cambaí. Porque esse Costa que eu assino, que é o meu Costa,
Que eu sou costa pelos dois lados, tanto do Cambaí como costa da Vila São Sebastião de Bagé, pro lado do meu pai. Olha aí, tio. Eu procuro saber bem de onde é que eu vim, tá? Porque eu respeito muito as minhas origens. Mas uma coisa eu bato no peito. Eu sou de São Gabriel. Ah, Eu Gabrielense, sou gabrielense. Marechal da Terra dos E Marechais. quero dizer para vocês, não tem essa história de você chegar e dizer que São Gabriel não tem oportunidade. Tem. Eu cheguei com 50 para 51 um ano com a mão na frente e outra atrás. E me reergui. Claro que eu tive o respaldo da família e de alguns amigos que realmente são meus amigos. Tá? Tive. Se não fosse eles também, eu não sei se eu estaria aqui. Mas eu tive. E tive da própria Rádio Batuvi. Dos meus grandes colegas. Ao longo desses 8 Ao anos. longo dos anos, eu fiz um ciclo de amizade com as pessoas que eu conhecia e não convivi. E acabei se tornando tão íntimo deles como eles íntimos a mim. Então, isso foi uma grande escola. E isso eu vou carregar pro resto da minha vida. Independente de que eu vinha trabalhar em qualquer outra emissora. Mas a Batuvi foi a minha base. Quem sabe, esse nosso episódio de hoje ter puxo para esse ambiente virtual. Quem sabe nós vamos ter aí o Chiru Velho Cast aí. Por que não? Pra Deus nada é impossível, né, meu irmão? Eu gosto de desafio, Então... mas Deus que eu possa cumprir. Viu? Quem sabe? É. Meu irmão, mais uma vez, Muito obrigado. muito mesmo, muito obrigado. Uma enorme satisfação te reencontrar. Continua altivo, com a energia alto astral, como sempre. Era essa a memória que eu tinha de ti. Que bom que eu não te decepcionei. Não, de forma alguma. E eu vou te dizer o seguinte, eu acho que o que tu te propor a fazer, eu tenho certeza que vai ser um negócio muito legal. Tira o teu tempo de reflexão, daquela serenada, aquela acalmada. Acho que quando encerra um ciclo para começar um outro, precisa realmente desse timezinho. Exatamente. Mas na hora que tu te decidir bem, né, pode contar com a nossa parceria. Esse estúdio aqui e esse microfone vão estar sempre à tua disposição. Muito obrigado. Não te acanha, teve uma ideia, quer fazer um negócio, pode mandar mensagem que a gente está à tua disposição. E eu vou dizer para os amigos, colaboradores aí, ó, que estão aí fazendo parte desse grande time, parabéns pela sabedoria, pela inteligência de vocês divulgar a sua empresa. Porque isso é uma coisa muito valiosa, muito mais para a sua empresa que propriamente para o locutor. O locutor só tem um papel de divulgar, fazer, e o resto é com vocês. Mas isso a gente faz com veemência, com carinho. Porque eu estava prestando, até mexi com ele no ar aqui, quer me emprestar para mim, né? Porque isso aqui, até para ele não cansar, porque isso aqui você faz com o coração. Não é pelo que entra no final do mês. Claro que também isso colabora, mas a gente faz porque acredita. Assim como você está acreditando no trabalho do locutor, no trabalho de quem está fazendo o seu trabalho, você está apostando também nele. Então, e nós precisamos, isso é um elo, é uma corrente. Unidos nós venceremos, com certeza. Um grande abraço, fiquem com Deus. Só para não esquecer. Tchau, tchau! Fui!